Bom, eu vou estar deixando rapidamente aqui uma breve palavra em Samuel, né? Em Samuel, segundo Samuel, certo? Que foi quando Davi fez ali a contagem, né? Da população, né, de Israel ali. Para você ter uma ideia, né, devido a esse estudo, como hoje é sábado, né? E para quem me acompanha sabe que a gente faz sempre algo diferente ao sábado. Eu tive que fazer uma gravação, né? De fato de algo que Deus havia me mostrado, tá bom? Muito breve, né? Sobre ali a América, né? E eu vou estar disponibilizando, né? Porque foi um conteúdo da madrugada, tá bom? Então por isso que eu não tive tanta urgência em sair postando, né? Nas redes mais cedo. Então esse aqui é uma reflexão do dia, né? E nesse caso estou aqui trazendo à tona pela manhã, tá bom? Então vamos rapidamente abrir, né, no capítulo 24 de 2 Samuel, né? Então temos ali a partir do versículo 10. E o coração de David se sentiu culpado depois de haver receseado o povo. Então veja aqui que Davi fez algo, tá bom? Ali que ele se sentiu o quê? Culpado, mas veja que é uma contagem. Davi fez uma contagem. Então, o que diz aqui, né? A palavra Vaiar leve David, né? Coração de David, Otto, Achachihen Safar, et Haan, Vaiomer David, né? E disse David, El Adonai, Hatati, né? Disse David para o Senhor, para Deus. Pequei, né? Hatati, lembrando da palavra hatá, pecado, hatati, final, por conta do final, né? Então é direcionado para o eu, né? Pequei eu, meod, pequei eu muito. Asher, Asite, né? Asher tem a estrutura de confirmação, né? Confirmo que fiz, né? Asite. Ve ata Adonai haverna et avon aveterra que niscarti me ode. Então incompleta, né? Agora, ó Eterno, rogo-te que removas a iniquidade do teu servo, porque agi muito tolamente. E quando David se levantou de manhã, a palavra do Eterno veio ao profeta Gad, o vidente de David, dizendo: Vai e diz a Davi, assim diz o Eterno, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que a faça a ti. Então lembrando, tá? Ao profeta Gad, tá? Porque aqui, né, quando fala dessa forma, tá bom? Lembrando que aqui é uma tradução da Tanar, tá? Então, veja aqui que primeiro ele chama o que? Gad, o profeta Gad, tá bom? Então, meu foco aqui rapidamente com vocês é mais a situação de David. Então, veja o que aconteceu. Foi feita uma contagem. E o que acontece? Veja que Deus ele ofereceu 3 coisas. Então, não haveria livramento necessariamente, mas que Davi haveria de ser culpado por uma situação. Então o Senhor ofereceu 3 alternativas, por exemplo. E o que você entende aqui primeiramente? O erro, né? Quando a gente erra diante de Deus, há uma consequência, tá? Eu estava vendo me aconteceu uma situação, né, que eu estava refletindo sobre essas questões de contagem, né, de contagem. E o que eu percebi? Que o ser humano ele acaba se ensoberbecendo, né,
pela contagem. Quando você está contando, vamos supor que você tem muitas coisas ali, estão multiplicando, e você decide parar para contar. Claro que do ponto administrativo, né, você sabe que quem trabalha muito com finanças, principalmente, tudo tem que ser controlado, né? A gente chama isso de administrar os bens, né, que estão sob o nosso domínio, certo? Concordo. Mas analise que eu atento aqui para o perigo de quê? De você acabar se ensoberbecendo, né? De se encher de soberba. Veja que foi contado os povos que estavam quê? Debaixo da guarda do reinado do rei Davi, né? E eram muitos, de milhares. E Davi se sentiu culpado. Então isso é para ensinar a gente, né? Porque veja que ele estava fazendo, ele resolveu fazer uma situação ali, né? Que Deus não permitiu, na verdade, né? Naquele caso, certo, específico. Não estou comparando com o mundo da administração, né? Estou falando para o perigo, né? De ocorrer no ser humano em si o quê? Um ar, né? De que ele tem muito poder, né? E isso termina ensoberbecendo, né? E ele acabar o quê? Inclinando-se a fazer coisas, né? Ou se achar, né? Se achar aquele ar, né? Superior, né? De poder, né? Por exemplo, você vê que as pessoas muitas vezes elas acabam jogando, né, na cara das outras, né, que elas têm mais, né? Por que elas têm mais? Porque elas contaram, né? E aquela situação levou ela ao quê? A um nível de soberba, né? E ela se achou no direito o quê? De ir lá e, né, extravasar, né, afirmando que ela tem muito, né? Que ela tem muito e etc. Então veja que eu não estou indo tão profundamente, né, no assunto, mas tenha cuidado, tá, com essas coisas, né? Às vezes você de fato tem todo o controle, você vê coisas ali multiplicando, aumentando, e você acaba muitas vezes se inclinando, né? Se você não tem ensino de sabedoria de Deus divina, né? Você acaba até humilhando as pessoas, né? Porque você, né? Nos cálculos você viu que você tem muito sobre a sua guarda, né? Então tome esse cuidado, tá? Né? Excesso, né? De confiança, né? E em si, né? E não em Deus, né? Que é um erro fatal, tá? Então tome muito cuidado, né? Se você é administrador de negócio, né? Você vê as coisas fluindo, multiplicando, crescendo, agradeça a Deus, né? Dobre os seus joelhos, vá lá no seu quarto, no seu recinto, né? Ore a Deus e agradeça a Deus, né? Pela mão dele forte, né? Sobre todas as coisas. Lembre sempre disso, né? Para ter esse controle, tá? Esse controle dentro de si, né? Para não cair no erro de extravasar sobre as pessoas por conta da quantidade de coisas que você tem sobre o que? Sobre a sua guarda, tá bom? Então eu quero que você fique com essa breve palavra, né? Desse sábado, né? De manhã, que Deus ele tenha misericórdia de nós, né? Ore pela sua família, tá? Guarde um momento também para orar pela sua família de noite, para que Deus ele venha marcar a sua casa, o seu lar, né? Como foram nos tempos do Egito, você vê que muito mais hoje a gente tem o sangue, né? De Yeshua, né? De Jesus, que verte até hoje no Santos dos Santos. O sacrifício, né? O corban perfeito de Yeshua. Então, para que o nome do Senhor esteja sobre a sua casa e Ele venha poupar você, ter misericórdia de você, né? Mas lembrando que a gente também deve ter ações, sempre, tá? Para ter nossos mantimentos do lar, né? Tudo em dia, né? Diante de Deus, e Deus ele vai abrindo as portas para a gente, tá bom? Então que você venha refletir sobre essas questões, né, de Davi, né, que aconteceu ali.